Gostaria de convidar você para mais um período de oração, para mais um momento. E queria convidar você que tem algum pedido de oração aí para digitar aí no chat. Se você quiser compartilhar o seu pedido para a gente orar junto, o pessoal da equipe de mídia vai estar passando o seu pedido de oração para nós. Então, se você tem um pedido de oração, encaminha que nós vamos estar orando junto com você. Daqui a pouco nós vamos fazer outro período de oração. Então, gostaria de convidar para compartilhar o seu pedido com a gente. Se quiser mandar no particular também, no privado, é só mandar aí no WhatsApp para a gente, para o pastor, para o Juninho ou para mim, que a gente também vai orar pelo seu pedido. Gostaria de convidar vocês que estão aqui e você que está em casa para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2. O capítulo é bem grande, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse texto. Antes eu gostaria de fazer uma recapitulação. Alguns meses atrás eu preguei aqui sobre o capítulo 1 de Daniel. E para a gente relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu, a gente vai observar aqui no livro de Daniel que essa é uma história sobre 4 personagens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma história de jovens que tinham sido levados para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, o Império Babilônico havia dominado ali a terra de Israel, havia dominado o povo de Deus. E eu contei também naquela oportunidade que se você perguntar a um judeu qual foi a história, o período na história, o tempo mais difícil que o povo de Deus passou, ele provavelmente vai te falar que é a Segunda Guerra Mundial, né, por causa dos campos de concentração, toda a maldade que foi feita com os judeus. Mas se a pergunta fosse feita antes da Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente eles iriam responder que o cativeiro da Babilônia foi o período mais difícil. Foi o período mais difícil. Foi um período em que Deus permitiu que o Império da Babilônia tomasse o reino de Israel. E o que era então esse Império da Babilônia? Era a maior potência econômica daquela época. Ou seja, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Só que eles dominavam geral. Eles dominavam os povos e ainda tinha um processo de aculturação onde eles passavam a sua cultura para aquele povo, para facilitar a dominação política, a dominação territorial. Então, a gente vai perceber na vida desses jovens que eles estavam passando por um período em que a sua nação estava destruída, que a sua família estava destruída, que eles precisavam passar por um processo de aculturação. Então eles foram levados da sua terra para uma outra terra. E ali eles iriam receber um treinamento durante 3 anos para trabalhar ali para o Império da Babilônia e para o imperador Nabucodonosor. Então a gente contou toda essa história, né? E a gente falou um pouco sobre o que a gente poderia aprender aqui com esse capítulo 1 de Daniel, o que a gente poderia aprender com esses jovens. Mas eu quero convidar você para ler e pensar um pouquinho sobre o capítulo 2. Como o capítulo 2 é bem grande, então eu vou convidar você para ler junto comigo, daí de onde você está. A partir do capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 por partes. Algumas partes que eu anotei aqui para a gente
refletir um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco essa noite. Mas, antes da gente ler, eu gostaria de convidar você mais uma vez para abaixar sua cabeça e para orarmos juntos. Eu não sei se você que está aqui presente tem algum pedido, mas se você tiver algum pedido de oração, se você tiver motivos para agradecer a Deus, eu gostaria de convidar você para orar junto comigo, mentalizando o seu pedido, falando com Deus, pedindo para que Ele abençoe as nossas vidas, para que Ele abençoe as nossas famílias durante esse tempo, pedindo para que Deus venha renovar a nossa espiritualidade com Ele, para que Deus venha tocar os nossos corações, para que nós possamos ter mais tempo com Ele, para que nós possamos restaurar cada vez mais a nossa vida de intimidade com Ele, de oração, de comunhão com Ele. Então eu gostaria de convidar você nesse momento para abaixar sua cabeça e para falar com Deus junto comigo. Amém? Pai, mais uma vez, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar em Tua presença. Nós nos reunimos aqui, Pai, na esperança de que o Senhor possa trabalhar os nossos corações essa noite, na esperança de que o Senhor possa falar com cada um de nós aquilo que o Senhor já tem mostrado, Pai, algumas vezes para nós. Que o Senhor continue falando, Pai, nos ajudando a melhorar, nos ajudando a aperfeiçoar a cada dia. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Sabemos que se não fosse o Senhor para se entregar por nós, nós não estaríamos aqui. Nós temos essa consciência de que não merecemos o Seu amor, mas sabemos que ainda assim o Senhor nos ama, Pai. Pai, quero pedir por cada pessoa que está acompanhando essa live, esse período de adoração, esse culto ao Senhor, que o Senhor esteja tocando, Pai, o coração de cada um, que o Senhor esteja falando e ministrando ao coração de cada um, que o Senhor esteja confortando o coração de cada um nesse momento, que todos venham poder sentir o Seu poder, Pai, a Sua paz, o Seu amor, durante esse momento, Pai, e ter a certeza de que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, e que o Senhor está sob o controle das nossas vidas. Pai, queremos orar para que o Senhor desperte, Pai, aos poucos, cada vez mais em nossa vida, o desejo de estar diante do Senhor, de melhorar a nossa vida de comunhão, de oração com o Senhor diária. Nos ensina, Pai, a orar. Às vezes nós não sabemos e nós confundimos oração com apenas pedir coisas que está no nosso coração, que é do nosso desejo. Mas nos ensina a passar tempo de verdade com o Senhor, Pai. Nos ensina o real sentido da oração, nos ensina o real sentido de Te servir. Pedimos para que o Senhor abençoe cada vida aqui, essa noite. Que a Tua palavra possa habitar no nosso coração, Pai, e que possa gerar alguma transformação. Sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, que o Senhor encha os nossos corações da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ô Vitor, assim que você puder, arruma um outro microfone, que eu vou pedir para o Everton orar jazinho, tá? Então, mais uma vez, convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho aqui do capítulo 2 de Daniel. Daniel, capítulo 2, que diz assim: no segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem o sonho. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Então disseram ao rei na língua aramaica, que
que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho. Aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm que me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidade, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Vamos parar por aqui por enquanto. Se a gente for voltar lá no capítulo 1, a gente vai também lembrar que eles passaram já por uma situação interessante, né? Eles foram ordenados a comer da comida do rei, mas Daniel, por uma opção de continuar servindo a Deus, a gente não vai entrar nos detalhes, mas por uma opção de continuar servindo a Deus, ele preferiu não se alimentar com a comida do rei. Mas o rei havia pedido que eles se alimentassem com aquela comida. Então eles fizeram uma experiência, oraram ao Senhor, e o resultado foi que aqueles jovens, no final de um período, eram jovens mais fortes e mais sábios de todo o reino. E agora, de novo, eles estão passando por uma situação interessante. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: às vezes nós passamos situações de dificuldades na nossa vida, situações de adversidades, para que o nome de Deus seja honrado. Às vezes nós passamos algum tipo de situação no nosso cotidiano, para que Deus seja manifestado através da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes as dificuldades, que às vezes as situações vêm, porque Deus tem algum plano, algum projeto com isso. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você para começar a pensar. Às vezes, as situações da nossa vida são para que o poder e a glória de Deus sejam manifestos através de nós. Então, estão eles aqui de novo passando por uma situação inusitada. O rei teve um sonho, e eu ia falar talvez, mas certeza que isso é um projeto, um propósito de Deus na vida dele. Porque se a gente for estudar mais um pouco, a gente vai ver Deus falando que foi ele quem colocou Nabucodonosor como imperador da Babilônia. O rei tem um sonho, então ele decide que iria chamar os sábios daquela época, e eles teriam que contar qual foi o sonho para o rei, e explicar qual o significado daquele sonho. Ou seja, eles teriam que adivinhar o que o rei sonhou. Ele sonhou, mas ele não contou para ninguém. Ele queria que os seus sábios, os astrólogos, os feiticeiros daquela época, simplesmente adivinhassem.
E então a decisão do rei é que, se ninguém conseguisse interpretar esse sonho, ele iria mandar matar todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os astrólogos. E dentre os sábios, quem estava lá? Mais uma vez, Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Mais uma vez, jovens que foram escolhidos por Deus para servir a Ele no meio de uma nação estrangeira, no meio de um povo estrangeiro. Deus então dá a oportunidade mais uma vez de manifestar a sua glória através da vida deles. Acompanha comigo no 14. Diz assim: Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios. Vamos repetir aqui o 18 junto comigo. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Então, qual foi a atitude que eles resolvem ter mais uma vez? Colocar toda essa situação diante das mãos de Deus. E simplesmente olhando aqui, a gente pode ter uma impressão de que talvez só no momento do aperto eles vão a Deus. Mas se a gente parar mais uma vez para estudar, e eu quero ter a oportunidade de falar outras vezes do livro de Daniel, a gente vai ver que estes eram jovens que estavam o tempo todo pensando em como agradar a Deus, como viver a sua vida para Deus, como viver a sua vida de acordo com o que Deus esperava deles. E mais uma vez, diante de uma situação difícil, eles se colocam diante do Senhor em oração. Gostaria de falar para você que nós precisamos aprender a colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Nós precisamos aumentar cada vez mais o nosso relacionamento com Ele, o nosso tempo de comunhão, de intimidade e de amor com Ele. Se nós nos dizemos cristãos, se nós frequentamos uma igreja, se nós frequentamos um local de culto, se nós nos reunimos com pessoas e nos dizemos que servimos a Deus, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ter um tempo a sós também com Ele. Nós precisamos aprender a orar. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vem em favor de nós e Ele age na nossa vida. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vem em favor de nós e Ele age na nossa vida. 19 diz assim: naquela noite Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o sonho que queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus de meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois tu me deste sabedoria e poder.
Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando que o rei quer saber. É Deus quem dá a sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Bonita essa oração de Daniel, esse louvor de Daniel ao Senhor. Então Daniel vai explicar esse sonho ao rei. E para a gente adiantar um pouquinho, eu gostaria de ler com vocês já lá no final. Daniel conta o sonho ao rei, Daniel explica o sonho ao rei depois de receber essa visão de Deus. E no verso 46 acontece o seguinte: então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. E pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida e que é Ele quem determina a nossa história e que nós precisamos agir de acordo com o que Ele espera de nós, pessoas vão se render ao Senhor através da minha e da sua vida. Pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus através da minha e da sua vida, se nós cumprirmos aquilo que Ele espera de nós, se nós cumprirmos aquilo que Ele deseja de nós, se nós vivermos uma vida com um propósito, mas não o propósito do nosso coração, mas o propósito para o qual Deus nos criou. Eu tenho gastado tempo, bastante tempo, pensando sobre qual a razão da minha existência, qual a razão de Deus ter me colocado nesse mundo, o que Ele espera de mim, o que Ele deseja de mim. Porque às vezes nós focamos a nossa vida em muitas coisas, né? Eu sempre falo e sempre gosto de repetir isso, para que isso fique gravado na minha mente e na nossa mente. A gente coloca os nossos sonhos e as nossas expectativas em tudo. No dinheiro, na nossa família, no nosso casamento, numa faculdade, num curso de capacitação, no trabalho. E às vezes nós nos esquecemos de colocar os nossos sonhos e as nossas expectativas diante de Deus. Que essa noite nós possamos refletir sobre isso. Que precisamos continuar desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele, para que Ele nos direcione para o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém?